Sim, vou te ensinar a fazer um lanche da tarde maravilhoso ou para qualquer outro tipo de lanche que você queira fazer em sua casa. Eu sou o James e você está assistindo a mais um vídeo do canal Nerd Cozinhando. E nós vamos aprender hoje uns truques na verdade, de como fazer pão de forma caseiro. Então, para você que está chegando pela primeira vez, não está acostumado com o canal, já aviso que todos os ingredientes da receita estão na descrição do vídeo. Para você que chegou agora também, por favor, compartilhe este vídeo, dê seu like, já se inscreva para essas receitas, as próximas, para você então saber quais são os novos truques, coisas que a gente pode fazer em casa, em que não agrida a sua saúde, ter a possibilidade de fazer mesmo não tendo todo um maquinário igual cozinhas industriais ou pessoas que tenham muitos mais instrumentos para se cozinhar. Eu vou te ajudar aqui, tá bom? Gente, a gente já vai para a receita e depois eu converso com vocês para explicar como fazer, o que deu certo na receita, como dá errado, alguns truques com respeito à clima que a favorecem toda vez que nós formos fazer pães, tá bom? Bora para a vinheta! Como fazemos em todas as nossas receitas de pães, vamos ativar o fermento. Você vai usar só uma colher de açúcar junto com o fermento e a água morna. E você vai então misturar bem e deixar 10 minutos descansando com ele coberto. 10 minutos depois. Passado esse período, nós vamos então agora juntar todos os elementos secos de nossa receita. Peneirando a farinha, misturando o restante do açúcar, colocar o sal e vamos misturar bem. Depois disso, de misturar bem, vamos abrir o centro. Aberto o centro da farinha, você vai então colocar os líquidos como o ovo, o leite em temperatura ambiente, o fermento ativado, a manteiga em ponto de pomada e vai misturar bem inicialmente com uma colher. Depois que ficar ruim de mexer com uma colher, vai mexendo ali com a mão e aí você transfira para uma bancada ou pode transferir direto para um local onde você vai sovar e vai acrescentando aos poucos a farinha até ela chegar à massa neste ponto onde ela quase não gruda e vamos deixar descansando durante 1 hora. 1 hora depois. Vamos então untar a nossa forma com margarina ou com manteiga e unte por todos os cantos até a borda, pois a sua massa pode crescer e ultrapassar essa borda. Transfira a massa então para uma bancada esfarinhada, mas bem pouca farinha, e com as pontas dos dedos mesmo você vai conseguir abrir essa massa e abra até o comprimento da sua forma. Depois, para você enrolar essa massa, você consegue mesmo com as mãos, puxando a massa de fora para dentro, aperte com as pontas dos dedos as emendas para que ela não abre e coloque esta emenda da massa para baixo. Coloque na forma, pressione um pouquinho ela para que então ela espalhe na forma e vamos deixá-la descansar por mais 1 hora. 1 hora depois. Deixe seu forno pré-aquecido por 180 graus em 30 minutos antes de você colocá-lo passar. Para pincelar, você vai juntar a gema com a água, batê-lo bem e aí você pincela o seu pão e leva para o forno na mesma temperatura que deixou o seu forno pré-aquecido por 40 a 45 minutos ou até dourar os seus pães. 45 minutos depois. De tirar o seu pão de dentro do forno, derreta pelo menos 1 colher de manteiga para que então você consiga pincelar por cima dos pães depois de assado. Transfira o pão assado para uma forma ou para uma grade para poder resfriar e você pincele antes de resfriar esta manteiga. Depois de 1 hora você pode cortar esse pão. Mas vamos ver como é que ficou este pão maravilhoso? Tá aí a nossa querida receita de
pão de forma. E ó, vou mostrar pra vocês então como é que ficou meu pão de forma aqui, como vocês já viram lá no inicinho, tá bom? Ele está meio aquadradado, tá? E eu vou explicar pra vocês o porquê ficou deste jeito. É aí que vem alguns dos lados nerds, ou seja, como todo vídeo nosso, temos as nerdices, ou seja, todas as explicações, o porquê deu certo, o porquê dá errado, ou o porquê fez desse jeito, não ficou aquela ondulação. Então, vamos seguir as sugestões, ou as técnicas, para vocês conhecerem. Primeira coisa que vou falar para vocês é com respeito ao clima. Não só para essa receita de pão, mas para todas as receitas de pães. Quando você tem um tempo de descanso, se o pão vai precisar de 1, 2 ou mais descansos possíveis. Eu já disse isso em outros vídeos, o qual vou deixar o card aqui para vocês, tá? Onde vai mostrar nossa playlist de todos os vídeos que temos aqui no canal falando sobre pães. E eu sempre incentivo que quando vocês estiverem em um clima ou numa região fria de 20 graus para baixo, o tempo de descanso você deve dobrar. E se você estiver num lugar quente acima de 30 graus, num local ou num dia mais quente, você pode reduzir por quase 50%. Né? De 25% a 50% do tempo. Exemplo, se um pão, como exemplo deste pão que a gente fez, que é de 1 hora o tempo de descanso médio. Se você estiver no período de calor, você deve deixá-lo em 45 minutos, ele já dá um bom volume. No período de frio, ele vai precisar de 1h30 no mínimo para 2 horas cada um dos descansos. Agora, o que tem a ver isso com o próprio pão ter ficado achatado? Sim, ao fazer a receita, eu esqueci do clima. Para quem me conhece ou para quem já viu dos stories que acompanha o nosso Instagram, o qual vou deixar aqui em cima, porque eu não lembro agora qual é o lado que fica, mas vou deixar aqui em cima o nosso Instagram, como vai ter o link do perfil aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Eu cito que eu sou uma pessoa calorenta, então muitas das vezes o que é frio para em geral das pessoas, da população daqui de São Paulo, não é frio para mim. E aí, às vezes eu esqueço desse detalhe, porque o pão sente, eu não. Então nisso, o tempo de crescimento, a primeira parte de crescimento dele, ele não cresceu tanto. Quando eu coloquei a segunda, isso prejudicou o seu crescimento. Então quando você prejudica, na hora que você achata para espalhar na forma, para que então ela consiga ampliar, ela só cresceu um pouco mais acima, ela não ganhou essa curva, então por isso não ficou parecendo a receita que a gente vê dos pães comerciais, que a gente vê aquele arredondado. Mas garanto que o sabor, o qual vou mostrar daqui a pouco para vocês, como é que ficou também a sua textura. Outra sugestão para vocês que eu tenho para dizer, na questão da farinha que você vai utilizar. Claro que você vai escolher a farinha de sua preferência, algo que você esteja acostumado a fazer. Ou, na verdade, utilizar. Só que de farinha para farinha, de fabricante para fabricante, ela tem um poder de absorção um pouco menor ou maior de líquidos. Então vocês viram que na receita está marcando meio quilo, entre 500 gramas a 600 gramas de farinha. Por quê? Dependendo da farinha que você estiver utilizando, a quantidade de água e líquidos, na verdade, ao total, né? De água com leite, para você colocar e dar o ponto, meio quilo dá certo. Para alguns, você vai ter que acrescentar aos pouquinhos a farinha até chegar ao ponto, como eu mostrei no vídeo, onde que ela fica maleável, não fica extremamente seca e você vê que ela não gruda. Ela não gruda ao tocar rapidamente. Se você forçar um pouquinho, se você segurar um pouco mais, sim, aí você sentir que ela tem uma leve pegada. É esse ponto que a gente precisa, mas isso vai variar de farinha para farinha, colocar um meio quilo ou um pouco mais. Eu não posso esquecer que eu preciso mostrar esse pão como é que ficou. Então vamos lá, a gente vai cortando ao vivo. Olha só, vamos cortar a criança. Vou cortar aqui uma fatia para mostrar para vocês. E ó, olha só que coisa fofa. E é super cheirosa. Isso vai dar muito certo para vocês comerem, tá? Coma com manteiga, com requeijão. Ah, e falando em requeijão, tem receita de como fazer requeijão cremoso aqui no canal, tá? Então, se você quiser se programar antes, para não ter que comprar no mercado, dá para você fazer uma boa quantidade, aproveita e faz o próprio pão de forma,
faz o seu pão, faz o requeijão caseiro e faz, olha, um maravilhoso café da tarde com tudo feito de casa, mais gostoso, mais saudável e muito mais econômico. Acredite. Bora morder? Quase caiu. Fala de boca cheia é feio. Mãe, desculpa! Outra dica para vocês é com respeito ao fermento. No link dentro do Instagram, ou seja, que tem aqui também a tabela de conversões, onde você consegue converter fermento seco para fermento fresco e vice-versa, as medidas de xícaras para gramas e vice-versa, também que se tem na tabela dentro do meu Instagram. Vou explicar para vocês, por exemplo, vocês compraram um sachê, né, daquele sachê de fermento seco, e este fermento são de 10 gramas. E aí você fala, eu preciso de 7 gramas, de 7 a 8 gramas de fermento. Como eu posso fazer? Então eu aconselho para vocês, por eu ter prática, eu consigo olhar na colher, ter essa medida e já virar. Mas quando você não tem prática, e caso você não tenha balança de precisão, o qual ela não é cara, incentivo as pessoas terem, eu tenho, eu não mostro no vídeo, por quê? Para que vocês vejam que é possível cozinhar sem muitos recursos. Então esse é o foco, tá, do canal. Mas voltando, se você não tiver balança de precisão, então você pode colocar num prato, né, num pires, colocar o fermento inteiro, aquele pacotinho de 10 gramas. Divida no meio com uma faca e separa um pouco, de um lado para o outro. Se dividir no meio, você vai ter precisamente não, mas aproximadamente 5 gramas de cada lado. Sabe um dos lados que você separou? Divida no meio de novo e pegue o lado que você dividiu e arraste para o lado maior. Você vai ter 7 gramas. 7 a 8 gramas e o restante vai ficar separado. A quantidade maior, você já conseguiu arrumar um jeito de colocar as 8 gramas necessárias para fermento seco. Ou para você colocar o fermento biológico fresco, são 20 gramas, tá bom? Então vai ser um tabletzinho de 15 mais um tantinho. Se você dividir o tablet em 3, uma parte dele já dá as 20 gramas. Deixa eu voltar e mostrar para vocês, olha que coisa mais fofa, que coisa mais linda, mais cheia de sabor está este pão. Gente, se vocês quiserem fazer torrada, isso é magnífico. Com um pão fresco desse jeito, fazer uma torrada, é fantástico. Gente, muito obrigado por terem ficado até aqui, obrigado por terem assistido, obrigado por terem participado da divulgação do canal, né, com respeito ao último vídeo, que é da lasanha, tanto no Instagram como aqui no YouTube. Muitas pessoas gostaram, muito obrigado pelo compartilhamento de vocês, por terem curtido. E aqui no Instagram, aqui no YouTube, ainda estamos com a meta de 500 inscritos, então se você sabe de alguém que ainda não conheceu o canal, que não está inscrito, incentive. Traga um novo nerd, uma nova criança curiosa para aprender um pouco mais a cozinhar as coisas para ter mais sabor, mais economia e mais saúde. Muito obrigado, gente. Fique com Deus. Boa semana. Tchau.